vamos lá dando ao procedimento aos nossos estudos. Hoje nós iremos ver gráfico de uma função afim. Então, na aula anterior, eu falei para vocês que uma função polinomial do primeiro grau, ela é chamada de função afim. E uma função polinomial, pessoal, do primeiro grau, ou seja, uma função afim, é toda função na forma ax mais b, onde o coeficiente a é chamado de coeficiente angular e o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Então, observe o seguinte. Para começarmos aqui, observe a definição aqui da função afim. Então, ele diz o seguinte: o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos 0x e 0y, certo? Então, pessoal, observe o seguinte: todo gráfico de uma função do primeiro grau, certo? Que é chamada função afim, quando a gente liga todos os pontos encontrados, relacionados, ela forma uma reta. A gente vai ver alguns exemplos aqui de como é que esses gráficos funcionam. Lembrando que o gráfico, ele é feito naquele sistema de coordenadas cartesiano. O eixo horizontal é chamado de abscissa, que é o eixo x, e a vertical, que é chamada de ordenadas, é o eixo y. Então, quando a gente vai localizar um ponto no sistema de coordenadas cartesiano, nós precisamos de dois números que é chamado de par ordenado. Por que par ordenado? Como o próprio nome diz, ordenado tem que seguir uma determinada ordem. Como assim? O primeiro número do par ordenado corresponde ao x, o segundo número do par ordenado corresponde ao y. Sempre vai ser desse jeito, certo, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui. Ó, desta forma, para construir o seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função, certo? Isso aí é o que a gente vai ver agora. Aí o exemplo aqui que nós temos é assim: construa o gráfico da função fx é igual a 2x mais 3. Pessoal, sempre que a gente for construir um gráfico, ele vai me dar uma função. Essa função é o que? É uma fórmula matemática, certo? É uma equação na qual ele vai me dar os valores de x, certo? Ele vai atribuir alguns valores para a letra x, onde eu posso encontrar o y, certo? Então, observe que a função que ele me deu aí foi essa: fx é igual a 2x mais 3. Na aula anterior, ou em aulas anteriores, eu já falei para vocês que esse fx, pessoal, esse fx, ele pode ser substituído por y. Então, se eu colocar fx por y, é a mesma coisa. Digamos que, quando ele me deu os valores para x, eu vou substituir o x dessa equação por esses valores. E aí o resultado que eu encontrar, quando eu resolver a expressãozinha que vai ficar, então vai ser o valor de y. Aí, como eu já tenho os valores de x, só basta eu encontrar agora os valores de y. Como é que isso vai funcionar? Então, como eu falei para vocês, sempre ele vai me dar uma função, certo? Uma fórmula matemática para que a gente possa encontrar os valores para isso. Ele vai atribuir os valores de x, onde nós iremos substituir o x por esses valores que serão atribuídos e, consequentemente, encontraremos os valores para y. Vamos lá ver como é. Ó. Solução aqui. Para construir o gráfico desta função, vamos atribuir valores, foi o que eu acabei de falar para vocês, vamos atribuir valores arbitrários para x, ou seja, ele vai me dar esses valores para substituir esse x. Substituir na equação e calcular o valor correspondente para fx, onde esse fx é y, é a mesma coisa que y. Ó. Sendo assim, iremos calcular a função para os valores de x iguais. Pronto, olha os valores de x que ele me deu: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou responder, eu vou resolver, certo? Essa equação substituindo o x
por esses valores aqui, pessoal. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer, ó, 2. Aqui a gente já sabe, 2x é 2 vezes x. Aí o que é que nós temos? O primeiro valor de x é menos 2. Aí eu tiro o x e coloco, ó, menos 2. Pronto. E o restante da equação, você repete. Então, mais 3. Observe que substituímos o x pelo valor menos 2, que é o primeiro valor que ele atribuiu a x. E resolvendo isso aqui, iremos encontrar o quê? Y é igual. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 3, ou seja, o valor do meu y é menos 1. Então, digamos que nós vamos ter uma tabela, que isso aqui a gente também ainda vai ver aqui, no exemplo aqui a gente vai ter uma tabelinha assim, certo? No final do exemplo aqui, onde eu já tenho aqui o seguinte, ó, ele funciona, digamos, aqui é o valor de x primeiro, depois é o valor de y. Aí o que foi que aconteceu? Primeiro, o primeiro valor de x dentro da tabela aqui é o menos 2, pronto. Aí o que é isso quer dizer? Quando eu substituir o x por menos 2, o valor de y que eu encontrei foi menos 1, certo? Então, esse aqui é o primeiro par ordenado que iremos, certo, localizar no gráfico. Aí agora observa o seguinte, qual é o próximo valor de x? Menos 1. Então, eu já tenho aqui o valor de x, ó, menos 1, certo? Aí eu tenho aqui outro valor de x, 0. E eu tenho mais 2 valores para x, que é 1. Nós temos o 1 e o 2. Pronto. Aí o que é que nós iremos fazer? Sempre, aí eu pego aqui, ó, a mesma função, fx é igual a 2x mais 3. Sempre vamos resolver a função, certo? 2x mais 3. Então, lembrando que eu posso trabalhar do jeito que está aqui, esse fx, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso substituir o fx por y, certo? E aí, o que é que eu faço? 2 vezes, quem é o valor de x agora? Menos 1. Então, eu vou substituir o x agora por menos 1. E aí, vamos resolver a expressão, essa expressão numérica. Por quê? Quando eu faço 2x mais 3, eu tenho uma equação, certo? Uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Onde contém letras e números, certo? Letras e números, ou incógnitas e números. Mas, quando eu passo a ter só números, ela passa a ficar uma expressão numérica. E aí, é só resolver a expressão numérica que nós temos. Ou seja, 2 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 2. Menos 2 mais 3, já sabemos que sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o y é 1. Para menos 1, aqui deu 1. E assim sucessivamente, certo? Aí, o que é que vocês irão fazer? Substituir o x por 0. Quando você substituir, então, vai ficar 2 vezes 0. Vai dar 0, 0 mais 3 é igual a 3. Certo? Aí, substituindo o x por 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 3, 5. Pronto. 5 para y. E por último, quando eu substituir o x por 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 mais 3, 7. Pronto. Esse aqui é a minha tabela pronta. O que é que nós iremos fazer? Vamos agora marcar esses pares ordenados no gráfico. Vamos ver como é que vai ficar aí agora. Ó, aqui foi o que eu acabei de fazer para você. Ó, observe que ele colocou f-2, f-1, f0, f1, f2. O que significa? Observe que eles estão aqui em destaque, certo? Na cor vermelha, onde esses valores, pessoal, certo? São os valores pelos quais a gente substituiu o x. Então, observe que os resultados, ó, menos 1, 1, 3, 5 e 7, foram os valores que nós encontramos para eles. Ou seja, nós vamos resolver a equação substituindo o x da equação por esses valores de x aqui que foram atribuídos a ele. E aí a gente resolve. E aí nossa tabelinha ficou dessa forma. E aí é só a gente agora montar o nosso plano cartesiano e marcar esses pontos. Veja só, ó, aqui está a nossa tabela. A função que foi dada foi essa, fx é igual a 2x mais 3.
Então, como eu falei para você, a gente vai substituir o x, aqui nós temos os valores. Quando você substituir o x da equação por esses valores, vocês irão encontrar esses aqui. Pronto, isso quer dizer que aqui eu tenho os pares ordenados. Então, como é que a gente marca? Ó, eu não sei se você está dando para perceber, mas o papel que é desenhado, o sistema cartesiano, é chamado aquele papel milimetrado ou papel quadriculado, que ele é cheio de quadrinhos. Aí vocês têm exemplos, vários exemplos no módulo. Observe que todo o desenho do plano cartesiano ele é feito nesse papel. Por que isso, pessoal? Porque é o papel apropriado. Então observe que cada risquinho desse aqui, ó, na vertical e os da horizontal, cada deles aí é um número. Então já tem as linhas tudo certinho para a gente colocar. Então vamos lá. O primeiro par ordenado que nós encontramos é menos 2 e menos 1. Então o que é que eu faço? Olha o menos 2 aqui, ó. Lembrando que o menos 2 ele vai estar na linha do x à esquerda do zero, porque ele é negativo. Então, menos 2, aí o y é menos 1. O menos 1 vai o quê? Vai estar na linha vertical do y, só que abaixo do zero. Então, aí eu faço, ó, menos 2, observe que isso é seguir, ó, a linha do quadrinho, ó, menos 2 eu dei, e aqui já tem a outra linha do menos 1, pronto. Quando você chega no encontro deles dois, dos dois, aí você faz um pontinho e marca aqui, ó, pronto, marquei aqui, então aqui é o ponto, menos 2, menos 1. E assim a gente vai, menos 1 e 1, ou seja, menos 1 do x e 1 positivo. Então, ó, menos 1 do x subir e 1 positivo do y, ó, o pontinho está aqui, certo? 0 e 3. Observe quando um dos números do par ordenado é 0, aí a gente marca só o outro número. Como assim? Observe que esse 0 que está aqui está na linha do x. E quem é o outro número do par ordenado? É o 3. E esse 3 ele é positivo. Então o que é que eu faço? Eu vou marcar o 3 na linha do y, onde está constando o 3. Olha ele aqui, ó. O pontinho está aqui. Observe que essa linha azul aqui, que é chamado gráfico, é essa linha azul. Essa linha azul passa em cima do pontinho do 3, certo? Então observe que se o primeiro número for 0, a gente marca na linha do y. Se for ao contrário, se o segundo número for 0, a gente marca em cima da linha do x, de acordo com o número que estiver acompanhando o 0, certo? Aí depois, ó, 1 e 5, positivo. Então tem o 1 do x aqui, ó, o 5 positivo lá, tem um pontinho também. E por último, 2 e 7. 2 é positivo, então eu venho daqui, ó, e vou. Aí o que foi que nós fizemos? Quando você liga esses pontos encontrados, certo, pessoal? Quando você passa uma linha ligando todos os pontos encontrados que você marcou, observa a linha azul, ela forma uma reta, certo? Então isso quer dizer o que eu já falei também em aulas anteriores. Todo gráfico de uma função do primeiro grau ou uma função afim, ela é uma reta, certo, pessoal? Todo gráfico de uma função do primeiro grau, que é chamado função afim, ela forma sempre uma reta. Qualquer jeito que vocês forem fazer aí, forem marcar esses pontos, então observe, quando vocês ligarem esses pontos, ele sempre vai formar uma reta, certo? Tranquilo até aí, né? Agora vamos lá, prosseguindo aí. Ó, agora a gente vai falar sobre coeficiente linear e coeficiente angular, certo? O que é isso em cada função aí? Como é que a gente descobre isso? Pessoal, observe o seguinte aí, veja só, ó, coeficiente linear e angular. Então vamos embora, ó, como o gráfico de uma função afim é uma reta, o que nós acabamos de ver, o coeficiente a de x, ou seja, o número que vem acompanhado da incógnita na função é chamado de termo a, certo? É o a. Esse a é o número que vem acompanhado da incógnita na equação. Então, coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Então, o número que vem acompanhado da letra x na função, ele é chamado de coeficiente angular, que é o nosso a, o termo a da nossa função.
Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo 0x. Ou seja, depois a gente vai ver como é que funciona essa inclinação da reta, se é crescente, se é decrescente. Então tudo depende também desse coeficiente A. Ó, o termo constante B é chamado de coeficiente linear. Então, enquanto o termo A é chamado de coeficiente angular, certo? Porque depende do coeficiente que essa reta vai fazendo o giro. Então, o B ele é chamado de coeficiente linear, certo? E representa o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, nós vimos lá no gráfico passado que tem um ponto, certo? Com coordenadas 0 e 3. Então, observe que aquele 0 é o x. Então, se o 0 é o x, como ele diz aqui, ó, toda vez que o 0, certo? O coeficiente A for 0, então a linha passa em cima do y, corta o y. Ó, pois sendo x igual a 0. Então, se x é 0, então ele corta o eixo y. E assim nós temos aqui, observe o seguinte, ó, y é igual a vezes 0 mais b. Observe como foi que funcionou isso aqui. Eu tenho a seguinte função, ó, f de x é igual a x mais b. Essa é a fórmula geral para uma função do primeiro grau. Agora observe que ele diz que x é igual a 0. Então, o que é que nós temos aqui? Se x é igual a 0, a gente vai substituir o x por 0. Então, onde tiver x na função, a gente substitui por 0. Então, aqui vai ficar a vezes 0, certo? Mais b. Observe o seguinte. Eu falei para vocês da seguinte forma. Isso quer dizer que f0, ó, é igual. Isso aqui, a vezes 0 vai dar 0, vai sobrar aqui b. Mas eu já falei para vocês que eu tenho isso aqui agora, ó. É como se eu tivesse isso, ó. Fx é igual a b. Mas esse fx, pessoal, certo? É só para nomear a função. Eu posso chegar aqui e colocar, ó, fx substitui y é igual a b. Ou seja, o y é igual a b, foi o que aconteceu isso aqui. Então, toda vez que o x for igual a 0, ele é demarcado, ele é marcado no ponto, na linha do y, certo? Isso aqui é só para a gente saber como é que funciona. Então, isso aqui é muito simples na hora de marcar esses pontos aí. Vamos lá, continuando aí. Ó, quando uma função afim apresentar o coeficiente angular, certo? Que a gente já sabe, coeficiente angular é o termo A, certo? Igual a 0, ó, a função será chamada de constante. Então, toda vez, certo, pessoal? Toda vez que o coeficiente A, que é chamado de coeficiente angular, se ele for 0, foi o que nós acabamos de ver, certo? Ele aqui é 0, certo? A função será constante. Nesse caso, o seu gráfico será uma reta paralela ao eixo 0x. Então a gente vai ver como é que funciona esse gráfico. Ó, abaixo representamos o gráfico da função constante, fx é igual a 4. Ora, observe o seguinte, pessoal, fx é igual a 4. Não tem nenhum número acompanhado da letra x. Aqui não existe nenhum número. Se não tem número acompanhado da letra x, então quer dizer que A não existe, A é 0. Onde esse número que não vem acompanhado da incógnita na função, ele é quem? Ele é o termo B. Então isso aqui eu não tenho o termo A, eu só tenho o termo B. Se eu só tenho o termo B, consequentemente, o valor de A é 0. Então, o que é que eu tenho que saber? O número que acompanha a incógnita da equação é o termo A. O número que vem independente, ou seja, o número que não vem acompanhado da incógnita, ele é o termo B. Então aqui eu só tenho o termo B, que é o 4. Como é que eu faço isso aqui? Se eu tenho o termo B4, isso quer dizer que o meu par ordenado aí, ele vai ficar 0 e 4, onde o 0 é do x e o 4 é o y. Então, se eu tenho um par ordenado 0,4, quando eu vou marcar no plano cartesiano, foi o que aconteceu no gráfico anterior, se aqui é o x, eu marco só na linha do y. Então, o y é 4. E aí, veja só o que aconteceu. Ó, fx é a função que é essa aqui, fx é igual a 4. Observe que, ó, ele marcou no pontinho, certo? Na linha do y, o número 4. E aí, observe que ele passa uma linha
ó, paralela ao eixo X. O que é uma linha paralela? Que andam a mesma distância, mas não se tocam uma ao lado da outra. Então observe que, ó, essa linha azul, ela é paralela com o eixo do X. Então, por que isso? Porque eu só tenho o meu termo B. Eu não existe aqui o termo A, ou seja, o termo A aqui é zero. Toda vez que o termo A for zero, o gráfico, a linha do meu gráfico, ela sempre vai ser uma linha paralela ao eixo X, que é chamado de constante, certo? Tranquilo até aí, né, pessoal? Então veja agora o que é uma função crescente e uma função decrescente. Ora, muito simples da gente saber também diferenciar uma da outra. Para identificar se uma função assim é crescente ou decrescente, basta verificar o valor do seu coeficiente angular. Pronto. Observe que observe a definição. Para identificar se uma função assim é crescente ou decrescente, basta verificar o valor do seu coeficiente angular. E quem é o coeficiente angular? É aquele termo A. É o número que vem acompanhado da incógnita. Então, aquele número que vem acompanhado da incógnita na função, ele é o termo A. O número independente que não vem acompanhado de incógnita nenhuma é o termo B. Ó, se o coeficiente angular for positivo, ou seja, A é maior que zero. Então, a gente já sabe disso, que todo número positivo ele é maior que zero. Então, a função será crescente. Então, pessoal, basta a gente analisar o seguinte: o número que tiver acompanhado da incógnita, se for um número positivo, a nossa função será sempre crescente. Como é que isso funciona? A gente vai ver um gráficozinho nesse tanto, viu a diferença de um para o outro. Ó, ao contrário, se A for negativo, então, se A for negativo, ou seja, todo número negativo é menor que zero. Isso quer dizer que o número que vier acompanhado da incógnita for um número negativo, a função será o que? Decrescente. Ó, por exemplo, a função 2x é igual a 4, ela é crescente, certo? Então, se eu perguntasse para vocês aqui, digamos aqui, eu tenho essa função 2x menos 4, aí eu dissesse, quem é o meu coeficiente angular? Ou seja, quem é o meu termo A aqui? Certo, pessoal? O termo A é quem vem acompanhado da incógnita. Então, o meu termo A aqui é 2 e o meu termo B é o número que não vem acompanhado da incógnita, que é o que? Menos 4. Pronto. Aqui eu tenho onde? Aqui é chamado de coeficiente angular e esse aqui é chamado de coeficiente linear, certo? Então sempre vai ser desse jeito. Agora observe que esse 2 que vem acompanhado da incógnita, ele é um número positivo, né? 2x, então esse 2 ele é positivo. Logo, essa função ela é crescente. Então se o coeficiente A for positivo, a função é crescente. Ó, ele diz lá o quê? Pois A é igual a 2, valor positivo, certo? Tranquilo até aí, né, pessoal? Então vamos lá. Seguindo aí. Agora observe aqui, ó. Entretanto, a função menos 2x, aqui no caso, o valor de A, que é o coeficiente angular, é menos 2, e o meu coeficiente linear, que é o número que não vem acompanhado da incógnita, é menos 4, é decrescente. Para a gente saber se é crescente ou decrescente, só depende do valor de A, o número que vem acompanhado da incógnita, que é o coeficiente angular. Então, se for positivo, ela é crescente, se for negativo, é decrescente, certo? Visto que, ó, A é igual a menos 2, então negativo. Essas funções estão representadas nos gráficos abaixo. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma crescente, aqui tem o nome crescente, não sei se está dando para perceber aí. Então, aqui eu tenho o gráfico de uma função crescente, onde o A é positivo. Observe aqui, o gráfico é essa linha azul. Observe que, ó, ele aqui, pessoal, vai subindo, certo? E ele gira aqui da seguinte forma. Esse lado aqui ele vai rodando no sentido anti-horário. Então, quanto maior são os números de x, maior são os valores para ele. Então, observe que esse gráfico aqui ele é crescente, porque quando ele vai girando aqui, ó, ele vai aumentando os seus números aqui da linha do y, certo? Ao contrário desse aqui. Observe que nesse aqui, ó, essa linha azul, ela já está descendo, que ela está fazendo esse contrário aqui, ó. Ela vem para cá e esse aqui está indo para lá. Então, observe que enquanto esse aqui está subindo, esse aqui vem descendo. Então, é isso que é chamado crescente e decrescente.
porque esse lado aqui, a tendência dele é subir. Esse aqui não, ele já está descendo. Então, por isso que esse é chamado crescente e esse aqui é decrescente. Esse está crescendo porque está aumentando, esse é decrescente que ele vem diminuindo, certo? Então, é isso aí. Vamos ver agora aqui, dois exemplos aqui disso aqui. Observe o seguinte, ó. Um probleminha típico de função afim, que a gente já viu isso aqui em aulas anteriores. Ó, em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas correspondente a uma parcela fixa chamada de bandeirada e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros, em que o preço da bandeirada é igual a R$ 4,50 e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 2,75. Determine uma fórmula que expressa o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados. Então vamos lá, letra A. Vamos chamar essa tarifa aqui que eles chamam aqui, essa tarifa cobrada, vamos chamar de valor a pagar. Então eu vou representar pela letra B, que é o valor que eu tenho que pagar. Ó, nós já falamos para vocês que uma corrida de táxi, certo? Nós temos dois valores, um fixo e um variável. Qual é o valor fixo? É o que é chamado dessa bandeirada. Então ele diz que é R$ 4,50. Então já tem um valor fixo aqui, certo, pessoal? Esse valor fixo, independente da quantidade de quilômetros que você vai andar, você vai pagar ele. Entrou, você vai pagar R$ 4,50, que esse valor é fixo. Agora, observe que, ó, e o custo por quilômetro rodado é R$ 2,75. Então, se eu quero saber quanto eu vou pagar, o que é que eu tenho que fazer? R$ 4,50, que é o valor fixo, ele vai ser adicionado 2,75, certo? Que é o valor por quilômetro rodado, isso aqui vezes X. Essa é a fórmula matemática, pessoal. A fórmula matemática é essa aqui. Porque essa fórmula, ela vai me dar, certo? A possibilidade que eu encontro o valor aqui independente de quantos quilômetros iremos andar. Ou seja, esse x, quem é o x dentro dessa função? O x é a quantidade de quilômetros que vocês irão andar. Então, se eu for andar 10 quilômetros, é só eu substituir o x por 10. Se eu for andar 30 quilômetros, eu pego esse x e substituo por 30. E aí, essa fórmula matemática, ela nos possibilita a encontrar o valor que você vai andar, certo? Qualquer número, qualquer quantidade de quilômetros que você vai rodar, você substitui o x e acha quanto você vai pagar. Então, essa aqui é a fórmula matemática, não precisa resolver nada. Observe que ele diz, uma fórmula que expressa, ele não quer a resolução, ele quer uma fórmula que você vai encontrar esses valores. Eu quero uma fórmula matemática, certo? Que me possibilite eu encontrar o valor que eu queira, dependendo da quantidade de quilômetros que eu vou andar. Então, isso aqui, lembrando que o x, ele representa a quantidade de quilômetros, não é isso? Pronto, aqui é a fórmula matemática. Lembrando que 2,75x é como se eu escrevesse 2,75 vezes x. Lembrando que isso aqui, pessoal, a ordem não importa. Eu posso escrever assim também, ó. Eu posso escrever da seguinte forma: V é igual, eu posso botar primeiro 2,75, certo? X mais 4,50. Agora, observe o seguinte: a letra, a incógnita da função, ela vai acompanhar sempre o valor variável. Ela não vai acompanhar o valor fixo, ela acompanha o valor variável, certo? Por que aqui é o valor variável? Porque você está pagando, digamos, 2,75 por cada quilômetro. Então, quando a gente fala variável, é porque essa letra X, ela vai variando de acordo com a quantidade de quilômetros que vocês irão andar. Pronto, a minha fórmula matemática. Agora, veja só o que ele diz na letra B. Ó, quanto irá pagar a pessoa referida ao enunciado? Pronto. Digamos que nós fizemos o quê? A fórmula matemática que eu tenho é isso aqui, ó. V é igual, a ordem já diz, 4,50 mais 2,75x. Ó,
Ele quer saber agora sim, ele quer saber, ó, quanto irá pagar, ele quer saber quanto eu tenho que pagar. Ora, a pessoa andou quantos quilômetros? Está aqui, ó, a pessoa andou 7 quilômetros. Então, se a pessoa andou 7 quilômetros, eu vou substituir o x por 7. E aí vai ficar da seguinte forma, pessoal. V, que é valor 4,50, mais 2,75 vezes, certo? Quem é o meu x? O meu x vai ser 7, eu andei 7 km. Então eu vou substituir o x por 7. Lembrando que a mesma coisa, quando eu substituo o x por 7, eu transformei a minha equação, ou a minha função, ou a minha expressão algébrica, certo? Porque aqui eu tinha uma letra, eu transformei em uma expressão numérica. E aí, como é que a gente resolve uma expressão numérica? Ora, dentro dessa expressão numérica eu tenho uma adição e uma multiplicação. E aí, o que acontece? Nós aprendemos que expressão numérica, ela tem umas regras a ser seguidas, tem umas prioridades. Então, se eu tenho adição e multiplicação, resolve-se primeiro quem? A multiplicação. Então, vamos lá. Eu não posso fazer 4,50 mais 2,75 e o resultado depois multiplicar por 7. Isso aí a gente já aprendeu que não é assim, certo? Se eu tenho uma adição e multiplicação, então primeiro vai-se a multiplicação. Então, eu vou repetir aqui o 4,50. Esse 4,50 ele vai ser adicionado ao resultado de 2,75 vezes 7, certo? Multiplicando isso aqui, nós iremos encontrar quanto? R$19,25, certo? Então, aqui eu tenho, ó, observe, 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 7, 49, com 3, 52, vai 5, 7 vezes 2, 14, 5, 19. Então, observe que, agora sim, ó, agora o meu valor, sim. E se eu somar 4,50 mais 19,25, ou seja, nós iremos pagar, certo? 19 com 4 aqui vai dar 23, 50 mais 25, 75. Então, R$23,75. Esse é o valor pelo qual eu irei pagar por uma corrida de 7 km, certo? Então, tranquilo até aí, né? Então, sempre vai ser desse jeito. Então, nós temos a corrida de táxi, certo? Uma corrida, certo? E aí, eu tenho o valor fixo da bandeirada, que esse valor é fixo, e a letra vai acompanhar o valor por quilômetro rodado, que é o valor variável, que aqui você não sabe se vai andar meio quilômetro, vai andar 1, vai andar 2, e assim ele vai variando o valor dessa letra, certo, pessoal? Vamos ver mais um exemplozinho aí para a gente finalizar a nossa aula aí. Então, observe o seguinte agora no próximo exemplo aí, certo? Veja só como é que funciona isso aí. Ó, determine, certo? Determine a função afim f de x é igual a x mais b, sabendo que f1 é igual a 5 e f menos 3 é igual a menos 7. Vamos lá. Ó, eu tenho isso aqui, pessoal. A função que foi dada é essa aqui. fx é igual a x mais b, que é a nossa, como é que diz? É a fórmula geral de uma função do primeiro grau. Fx é igual a x mais b. Equação do primeiro grau, essa é a fórmula geral, certo? Aí observe agora que ele diz o seguinte, ó, ele sabe que f1 é igual a 5. Veja só, esse f1, certo, pessoal? Olha o que vai acontecer. Eu vou substituir o x por esse 1 que está dentro do parênteses, certo? Então, eu vou substituir x por 1. E aqui, observa agora. F1, aqui é A vezes x. Mas, eu não substituí o x por 1. Isso quer dizer que, dentro dessa função, onde tiver x, eu vou substituir por 1. Pronto. Então, isso quer dizer, pessoal, o seguinte, ó, se você substituir o x de dentro desse parênteses por 1, o x que tiver lá na função, ele também vai ser o mesmo valor. E aqui a gente vai repetir, ó, mais b. Observe, f1, ele diz que f1 é igual a 5. Então aqui, ó, eu faço, substitui, certo?
F1, então, se ele diz que F1 é 5, então eu faço o quê? 5, eu vou substituir o F1 por 5, A vezes 1, tudo que você multiplica por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, A vezes 1 é A mais B. Pronto. Aqui é o quê? Aqui eu tenho a minha primeira equação, ou seja, aqui é a minha equação 1, certo? Então, eu tenho aqui já uma equação. Eu vou botar ela aqui. Aqui eu posso escrever assim, ó. A mais B é igual a 5. Vocês podem estar achando que 5 é igual a mais B. Se 5 é igual a mais B, eu posso escrever A mais B é igual a 5, organizando a minha equaçãozinha, né? Agora veja só. Vamos pegar de novo, novamente, a nossa função, que é dada por fx, que é igual a x mais b, certo? A nossa função que foi dada foi essa aqui. Aí eu faço o mesmo processo pelo qual eu fiz com f1 é igual a 5, eu vou fazer agora para f menos 3 é igual a menos 7. Então vai ficar f, o meu x agora, olha lá quem está dentro do parênteses, menos 3, então vai ficar menos 3, substituindo o x aqui, então, se eu substituir o x que está dentro do parênteses, eu também vou substituir o x que está na minha função. Então aqui eu vou colocar dentro do parênteses que sempre que for substituir uma letra por um número negativo, é obrigatório colocar dentro do parênteses, até porque fica mais organizado, certo? Agora observe o seguinte, ele diz que f3 é igual a menos 3 mais b. A mesma coisa que aconteceu lá. F menos 3 não é igual a 7, eu vou substituir aqui, ó, menos 7, certo? É igual. Menos 3 vezes A vai ficar menos 3A mais B. Pronto. Aqui eu já tenho minha segunda equação. Pronto. Aqui é minha segunda equação. Reescrevendo aqui, eu vou ficar assim, ó. Menos 3A mais B é igual a menos 7. Eu só estou organizando isso aqui. Pronto. O que foi que aconteceu aqui? Eu montei o meu sistema de equações. Pronto, sistema de equações. E aí, resolvendo o meu sistema de equações, o que é que nós temos? Eu posso fazer pelo método da adição, pelo método da substituição ou pelo método da comparação. A gente utiliza o mais comum aqui é a gente fazer pela substituição, certo? Então, o que é que eu faço aqui? Vamos pegar a primeira equação, A mais B é igual a 5, certo? Quando a gente vai resolver um sistema de equações, pessoal, convém a gente pegar, certo? A gente deve estar já esperto nisso aqui. A gente sempre procura a equação, a resolver primeiro a equação mais simples, mais fácil. Então, a primeira e a segunda equação, a primeira equação, ela é mais simples de resolver, até porque, ó, é uma equaçãozinha simples, certo? Então, ela é mais fácil do que essa, certo? Então, veja só agora. A mais B é igual a 5. O que é que a gente faz aqui? Eu vou isolar uma das duas letras. Então, vamos isolar. Quando eu digo isolar, é deixar no primeiro membro uma das letras, certo, pessoal? Então, vamos isolar o A. A é igual, ó. Isso aqui é que dá o nome de isolar. Observe que nós já sabemos que uma equação, tudo que nós escrevemos antes do primeiro membro, antes do sinal de igual, é o primeiro membro. Depois do sinal de igual, é o segundo membro. Então, quando eu digo isolar no primeiro membro, é deixar o A sozinho antes do sinal de igual. E aí, o que é que eu faço? O 5 já está no segundo membro, a gente vai repetir. Agora, o B que estava no primeiro membro, a gente passa ele para o segundo membro. Como assim? Ele não está positivo, lembrando que a gente escreve com sinal oposto, troca-se o sinal. Se ele está positivo, ele vai passar o que? Negativo, menos B. Pronto, ele está dizendo que A, certo? E aqui a gente vai deixar esse A agora. Ele está dizendo que A tem esse valor, 5 menos B. O que é que iremos fazer? Vamos agora pegar a segunda equação, que é dada por menos 3A mais B
é igual a menos 7. Agora observe o seguinte, veja só, A é igual, se ele está dizendo que A é 5 menos B, não é a mesma coisa que eu substituir o A da segunda equação por esse número, por esse valor. Então eu pego aqui, ó, abro um parênteses, aí eu coloco 5 menos B, certo? Fecho o meu parênteses aqui, ó, pronto. Eu peguei simplesmente e substituí o A por esse valor aqui, ó, 5 menos B. O restante, pessoal, da equação será apenas repetido, mais B menos 7, certo? Então, ó, a única diferença dessa equação para essa é que o A desapareceu, ou seja, o A foi substituído por esse valor aqui, ó, A é igual a 5 menos B. Por quê? Eu tenho que trabalhar com a incógnita igual, certo? Então eu não posso trabalhar com duas incógnitas diferentes. É por isso que a gente dá o nome de substituição, porque você substituiu o A por esse valor. E aí vamos resolver isso aqui, ó. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Certo? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma multiplicação usando a propriedade distributiva. Então, esse menos 3, pessoal, ele não só é multiplicado pelo 5, ele é multiplicado pelo 5 e pelo menos B também, certo? Então, é por isso que ele coloca dentro do parênteses. Então, agora só usando a regrinha final, né? Eu multipliquei primeiro um negativo por um positivo, então menos vezes mais dá menos. Agora negativo com negativo, menos vezes menos vai ficar mais, 3 vezes B, 3B. É isso? Então, mais 3B, vamos repetir aqui o restante, mais B, que é igual a menos 7. Pronto. Agora aqui, ó, eu estou com a equação do primeiro grau normal, certo? Vamos organizar, deixar no primeiro membro as letras. Eu tenho 3B mais B. Lembrando que aqui se você quiser, já pode somar 3 mais 1 e deixar já o 4B. Segundo membro, repete quem já está lá, que é o menos 7. O 15 que está no primeiro membro negativo, ele vai passar o quê? Positivo. Então, mais 15. Pronto. 3B mais 1B aqui vai ficar 4B, que é igual. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, então menos 7 mais 15, então vai ficar 8 positivo, né? É como se eu estivesse devendo 7, paguei 15, então vai sobrar R$8, entrou. O 4 está multiplicando, vai passar a dividir, então vai ficar 8 dividido por 4, isso quer dizer que o valor do meu B é 2, certo? O valor do meu B é 2. Agora observe o seguinte, eu já achei o valor de B, então o meu B é 2. Agora falta eu encontrar o valor para A, certo? De A. Observe que o A está aqui, ó, onde eu parei aquela hora. A é igual a 5 menos B. Então, continuando agora para encontrar o valor de A, nós iremos escrever 5 menos B. Ora, mais o B não é 2? Então vamos substituir o B por 2. Isso quer dizer que o valor de A é igual a 3. Pronto. Encontrado o valor de A, observe que ele diz, ó, determine a função afim. Pronto. Basta agora a gente substituir, ó, dentro dessa função aqui, pessoal, basta a gente substituir, ó, veja só, ele me deu isso aqui, fx é igual a x mais b, ax mais b. Pronto, eu não já tenho os valores para cada um deles aí, então isso aqui vai ficar assim, ó, fx é igual, quem é o A? O A não é 3? Então, no lugar do A eu coloco 3, aqui vai ficar assim, ó, 3x mais, ora, e o B não é 2? Pronto. Morreu Maria do Preá. Só isso aqui, simples. Então, quando ele diz determine a função vai ser dada essa aqui. Então, fiz tudo isso para achar os valores de A e de B e depois substituir aqui, ó, na formulazinha. Ó, o A é 3. Se eu tinha AX, então vou tirar o A e colocar o 3, vai ficar quem? 3x. O B não foi 2? Bom, 3x mais 2, certo? Então, isso aí são as questões sobre função afim. Espero que
tenham entendido, certo, pessoal? Muito simples, que aqui é conteúdo que a gente já estudou, sistema de equações aqui. E aí, fica até a próxima. Na próxima aula a gente continua, certo? E aí, bons estudos para vocês, um bom final de semana e até a próxima. Falou!